Bom, fala aí pessoal, começando agora a nossa última aula, e quarta aula, né. Na aula passada, só recapitulando um pouco, a gente fez os nossos modelos supervisionados pela primeira vez, e a gente teve aquela surpresa relacionada à acurácia, e teve a necessidade de fazer os dados sintéticos, e utilizamos o Smolt, né. No final, a gente fez um oversampling, usando a regressão logística. E apresentamos também as métricas, apresentamos a matriz de confusão, né. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse quesito métricas, e vai juntar com outro assunto, que é a otimização dos modelos. Então a gente vai entrar na parte de fine tuning. Então, por isso que é a parte final, é após a otimização do nosso modelo e a finalização dele, né, utilizando as métricas. Vou apresentar aqui para vocês, só relembrando tudo que a gente já fez, né. Pô, se você for olhar agora, lembra que no início a gente falou: "Pô, como é importante a organização, né", que quando a gente soma muitas células, aí fica uma bagunça. Então a gente veio aqui e, pô, hoje já tá com, pô, 36, 25, 64, 67, estamos com estamos com 80 células aí, e nosso modelo continua organizado. Na aula passada, a gente fez aqui o desenvolvimento dos modelos, fez ele sem o Smolt, e aí a gente recebeu aqueles resultados, pô, zerados da nossa matriz. Se a gente for rodar um Precision, um Recall aqui, né, a gente vai ver que ele vai dar zero. Vou até printar. Nosso Recall tá dando zero. Então, impressionante. Para quem não lembra o que é Recall, só voltando aqui, o nosso modelo, ele tá exatamente dessa forma. Então, o recall, ele é basicamente a capacidade do nosso modelo de encontrar as pessoas que vão ter AVC. E quando a gente está executando, ele está dando zero. Por quê? Porque o nosso modelo estava simplesmente chutando que todas as pessoas não iam ter AVC. E aí, se a gente for olhar a acurácia, a gente vai ser completamente enganado. Porque se ele simplesmente chutar que todos, né, não vão ter AVC, e de 1000 exemplos ele chuta que 940 não vão ter AVC, e no caso, como a gente está trabalhando naqueles dados bem desbalanceados, que ou seja, maior parte das pessoas não tem AVC, é, ele vai simplesmente chutar todo mundo, a acurácia vai estar lá em cima, mas no final o seu modelo é péssimo, porque você não está encontrando nenhuma pessoa, que tem AVC. Eh, e é o que a gente está buscando então, é otimizar o nosso recall. Por quê? E aqui a gente entra naquele dilema que eu pontuei aula passada, e eu acho que vale muito a pena pontuar nessa aula de hoje, que é o que que a gente quer atingir com o nosso modelo. Então, para mim, e aqui já vem da minha interpretação como desenvolvedor, para mim, o meu objetivo com um modelo que quer predizer se uma pessoa vai ter um AVC ou não, é que ele tenha o melhor recall possível. Por quê? Porque eu quero que, mesmo que eu possa errar um pouco mais, mesmo que eu possa, pô, fazer um falso positivo, dizer que a pessoa vai ter AVC, mas ela não vai ter, eu quero que, dentre as pessoas que vão ter AVC, eu quero tentar pegar o máximo possível e avisar essas pessoas previamente, entendeu? Então, a minha interpretação de modelo é o seguinte, é que eu quero que o recall desse modelo seja o mais alto possível. Por quê? Porque eu quero que quando a pessoa vá ter um AVC, eu seja capaz de dizer que ela vai ter um AVC. E aí, num quesito de saúde, buscando a praticidade desse modelo na vida real, eu acho que essa seria a melhor utilização. Mas assim, isso aqui é completamente discutível, né? É, certo, a gente estava com esse problema, fez essa parte aqui de balanceamento de classes com o Smoke, fez o oversampling é o aumento de. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, o Y-treino comparado com o Y-treino resample, a gente tem agora quantidades iguais de valores, né? E usou a regressão logística como exemplo, e a gente teve, pô, uma melhora absurda, né? Você tinha aqui 60 pessoas e a gente estava acertando zero. Agora a gente foi de zero para 46. Mas você vê que ao mesmo tempo a nossa acurácia cai. Vamos executar aqui a mesma coisa que eu fiz no outro, executar o recall, a gente vai ver que ele está dando 0,77. Isso aqui já é um aumento absurdo, né? De zero para 0,77. Já mostra aqui o efeito que os dados sintéticos tiveram. Outra coisa que eu vou fazer também aqui, para seguir no código, é criar
fazer a mesma coisa que eu fiz, só que testar no KNN. Eu vou estar seguindo, usando o KNN e a regressão logística, para poder estar entendendo melhor o nosso modelo. Então, eu vou sempre estar usando esses dois, porque eles são dois algoritmos bem diferentes, o KNN e a regressão logística. Então, sempre vale a pena você estar executando algoritmos diferentes para fazer a parte de comparação entre os modelos. É, aqui eu vou executar o KNN oversample, e aí eu vou usar o fit, vou usar nos dados que a gente criou aqui em cima, o xtrain e o ytrain. Vou predizer, vou fazer o teste da acurácia, vou printar a matriz de confusão e vou printar o recall. Se a gente for testar em cima do KNN, ele já é bem inferior à regressão logística, quando a gente está falando de oversampling. Mas, como não só de oversampling vive o homem, quando a gente está falando de dados sintéticos, eu imagino que vocês já devam ter até pensado sobre isso, que é que a lógica do oversampling é você criar dados sintéticos na classe que está menos balanceada e aumentar ela até que ela iguale com a classe que tem mais quantidades. O undersampling, ele já pega uma lógica diferente, né? Então, a gente vem aqui no undersampling, e o que que a gente vai estar fazendo? Imbalance learn. A gente vai estar puxando essa função random undersampler. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar aleatoriamente os valores que existem, uma quantidade de valores que tem dentro. Então, quando a gente fala do Y treino aqui, ele tem 182 pessoas que sofreram AVC. E a ideia é que a gente aleatoriamente pegue 187 pessoas que não tiveram e use esses dados para treino. Então, ao invés de a gente estar usando aqueles 3.800 que a gente estava usando aqui em cima, ó, a gente vai estar usando só 300 para treino. 360, né? Aproximadamente 370. E vai estar executando agora a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? De Logistic Regression. Logistic Regression Under. Aí a gente fita com o treino de Under. Faz a acurácia. Printa a matriz de confusão. E printa o nosso recall. Quando a gente faz isso, a gente vê que com o undersampling, quando a gente vai comparar aqui com o oversampling, ele deu a mesma coisa quando a gente fala de recall, então deu 0,77 de recall, mas quando a gente fala de acurácia, ele deu uma diminuída. Então, eu acho que a gente pode afirmar aqui, olhando as métricas, que para a regressão logística, o oversampling está melhor, né? Porque ele ganha na acurácia e é igual no recall. São essas duas que a gente está analisando. Mesmo que o recall seja a nossa preferência, a gente não pode desmerecer também a acurácia, né? Que pode estar igual e o outro está melhor, então eu vou no que está melhor, né? Vamos executar no KNN agora, fazer a mesma coisa, usar KNN com undersampling. Então, KNN, under, fita, prediz, faz a validação da acurácia, printa a acurácia, faz a Confusion Matrix, printa a Confusion Matrix, faz o recall, printa o recall. O recall, galera, vocês veem que ele nem, não tem uma função. Na real, talvez ele até tenha na biblioteca, mas ele não. A gente está fazendo a função meio que na mão, né? Então tá pegando aqui os valores da Confusion Matrix e fazendo o recall, que nem aqui na imagem, né? TP mais FN. Quando a gente executa, a gente tem um resultado bem surpreendente, né? Porque ele foi melhor do que o nosso melhor modelo até agora. Então, quando a gente fala de oversampling, a regressão logística está melhor. Quando a gente fala de undersampling, a regressão, o KNN está melhor. Bem interessante isso, né? Porque eu realmente não estava esperando.
Então você tem um recall de 0,82, que foi o recall mais alto que a gente conseguiu agora. E de novo, o recall é nossa prioridade aqui. Vamos agora falar sobre fine tuning. Como a gente já fez uma prévia análise de modelos que estão tão melhores, né? Então a gente tem o KNN no undersampling e tem o, a regressão logística com oversampling. Vamos tentar agora tunar ele. Então o que a gente vai fazer vai ser puxar lá do scikit-learn, é, vai puxar o grid search. Grid search, né? Vou fazer ele primeiro para regressão logística com oversampling, né? Oversample. Cria os parâmetros, então esses aqui são os parâmetros que a gente pode executar na regressão logística, que aqui é taxa de aprendizado, aqui é penalidade, e aqui, ó, se vocês forem dar uma olhada, a gente já colocou aqui que quando a gente executa o grid search, a gente pode usar o scoring. O que é o scoring? Ele vai basicamente, o grid search, ele vai executar várias vezes o mesmo algoritmo e vai dizer qual das configurações de parâmetros são melhor. Então, quando a gente usa aqui o scoring, normalmente se usa a acurácia, né, na maioria dos modelos. Só que aqui, levando em conta o nosso caso, a gente está querendo aumentar o nosso recall. Então, eu troco o scoring, coloco o recall, que, de novo, é o que a gente já viu anteriormente, executo essa função aqui, que é a regressão logística oversample, e executo o param grid dentro do grid search, da função grid search, que são os parâmetros que a gente vai testar no nosso modelo. Eu fito ele com o xtrain resample, que eu não sei se vocês lembram, mas é essa variável aqui. A real é que eu não vou nem mostrar, porque vale a pena eu recriar ela. Porque é uma linha aqui e pronto. E aí aqui a gente está fitando, vai pegar esses best params, vai printar os best params, então ele vai printar qual a melhor configuração, vai predizer, vai executar de novo, então ele vai pegar os melhores parâmetros, vai executar de novo com os melhores parâmetros. Aqui a gente vai fazer de novo aquela mesma história. Printa a acurácia, printa a matriz de confusão, printa o recall. Aqui você vai ver, ó, ele já demorou bem mais, né? Então ele está aqui, ó, executando as várias iterações em cima do, do grid search. Normalmente, cara, o grid search ele pode demorar pra caramba. Então, quando a gente está falando aqui de, sei lá, uma, duas, quatro, aqui tem mais cinco, então a gente está falando de 70 não, perdão, 80 vezes que ele vai iterar. Aqui no final ele printou. Ele deu basicamente a mesma coisa, né? Então não mudou muita coisa. Então esse fine tuning não serviu de muita coisa porque ele printou, mas pô, deu o mesmo resultado aqui que a gente tinha feito. Vamos tentar tunar agora o KNN undersampling. Vocês viram, né, no resultado que ele tinha dado. Era pra ter copiado e colado, mas tudo bem. Não, eu vou rodar aqui enquanto isso. KNN undersample. Você fita com o treino de under, faz a predição. Não, perdão. KNN undersample. Aí você executa o parent grid dele. O parent grid KNN, ele pô, tem tipo as métricas de distância, tem tipo de peso
e tem a quantidade de vizinhos, né? A gente tava usando default 5 e o outro tudo default. O default deve ser o Euclidean e o peso deve ser a distância como default. Usa o grid search baseado no recall, printa o parâmetro, vou tentar prezar o mínimo aqui pela organização. Printa os parâmetros para KNN, executa de novo mais uma vez, faz o teste de acurácia em cima dele, printa a matriz de confusão e printa agora o recall. Você vê como o KNN é mais rápido, né? Pô, ele diminuiu o recall. Isso aqui é impressionante, né? O default está funcionando melhor do que o... Mas olha, deu 9 neighbors. Então, isso significa que o máximo é o melhor. Aí eu venho aqui, pego aqui e aumento, entendeu? E aí, por exemplo, esse aqui que era mais, pô, um ou outro, Manhattan foi melhor. Aí eu, pô, tiro. Uniforme foi melhor. Por que eu estou tirando isso aqui? Para diminuir a quantidade de iterações. Meu processamento sair mais rápido ainda. 45. 9 neighbors é o melhor. Então esse aqui foi o melhor que a gente achou com Fine Tuning. Só que foi, curiosamente, pior do que o que a gente tinha visto antes, né? O rodando default mesmo. Então com o undersampling aqui a gente rodou o KNN e o recall saiu melhor ainda do que fazendo Fine Tuning. Que não é uma coisa comum, né? Mas enfim, aconteceu. Então esse aqui é o nosso melhor modelo até agora, quando a gente está falando de recall. E cara, o que eu acho que vale a pena fazer no final agora é a validação cruzada. E a validação cruzada, ela ajuda meio que a bater o martelo. Deixa eu só dar um... Esse aqui é o nosso melhor modelo, né? Então eu vou printar ele. Na real, nem preciso printar, porque é só o KNN rodando default que deu melhor. Então não tem nem muito segredo, foi até engraçado. É até engraçado ver isso. Quando a gente fala aqui de validação cruzada, não escalane ponto model selection cross validation. Quando a gente vai rodar o cross validation, mas eu não quero rodar esse aqui, quero rodar o knn undersample. Aí a gente roda o cross validation em cima do knn undersample com o x treino, só que o x treino tem que estar x treino under e y treino under também. Printa a validação cruzada. Aí printa também a média, pô, legal. Certo, ó. Então, o que que a validação cruzada faz, né? Ela basicamente pega, separa em fatias diferentes dos dados. No caso, o k-fold aqui está sendo 5. O k-fold ele é basicamente essa divisão. Então, quantos grupos a gente vai fazer isso? E executa várias vezes o teste de recall. E aí, pô, o melhor que a gente pegou foi 86, o pior foi 76. E a média deu 81. Então, o nosso modelo está com 81% de recall, ou seja, das pessoas que vão ter AVC, ele consegue prever 81% delas, ele consegue dizer que vai ter AVC. Mas ele ainda está deixando essa fatia de 19% sobrando. Então, é basicamente isso, galera. Tipo, não tem muito mais o que eu possa fazer aqui. Uma coisa que vale a pena quando a gente fala de chegar nesse ponto, né, que pô, a gente já testou os modelos. Uma coisa que pode valer a pena também é testar mais modelos, fazer novas tentativas. Eu não quero prolongar tanto assim o vídeo, essa caça de aumentar 1% de recall ou não, mas eu acho que eu já provei o que eu queria provar, né, que é basicamente qual a lógica de pensamento que eu estou tendo quando eu estou desenvolvendo. E, e é isso. Vale muito a pena também quando a gente fala de próximos passos. Agora eu vou parar por aqui, mas uma coisa que fica de indicação, que vale de próximos passos, é o que testar novos modelos de classificação. A gente tem o Randall Forest aí, por exemplo, que é excelente modelo, e sempre está testando esses novos modelos. Talvez, pô, você volta lá na limpeza, faz alguma coisa diferente, tira, troca, cria uma nova feature, entendeu? Tudo para tentar aumentar esse recall. E aí é meio que essa parte aí é pós-otimização, né? Então,
Você já está tudo pronto ali, você vai só tentando fazer mínimos ajustes para conseguir aumentar um pouquinho a acurácia do nosso modelo e deixar ele um pouco melhor. Então, meio que esse é o último vídeo, né? O fim da série. Então, foi um prazer enorme. Eu acho que deu para mostrar. Eu vou mostrar aqui uma última vez sobre só como ficou nosso processo inteiro. A gente, pô, somou aqui 101 células no final. Foi desde a análise exploratória, entendendo os dados aqui, foi para a parte de visualização, né? Criou uns gráficos aqui, plotou uns gráficos relacionados ao outlier, fez análise de outlier fez a limpeza, né? Pô, muito interessante. Eu acho que valeu muito a pena, deu para mostrar muita coisa. Fez aqui a limpeza, pô, olha só a quantidade de coisa que a gente criou. Desenvolveu os modelos, fez análise de correlação. Então, para mim, eu acho que valeu muito a pena. Quem chegou no final e assistiu tudo aí, meus parabéns. Eu acho que se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar mensagem no Slack, pode vir conversar comigo. Se quiser que eu mande também o arquivo com para vocês darem uma olhada melhor, rodarem o modelo na mão, entendeu? Ou até pegarem para aumentar, para melhorar, para fazer esses próximos passos que eu falei. Vocês podem pedir para mim, eu mando o arquivo para vocês e vocês podem expandir em cima para tentar aumentar esse recall, aumentar a acurácia, fazer uma análise que eu não percebi, entendeu? Então, vão me dizendo aí e foi um prazer enorme, tá? Daqui a pouco a gente tá de volta, estamos gravando mais vídeo aí e tudo para tentar criar a melhor experiência para vocês. Tamo junto aí e abraço.